dia, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família, o Brasil e as nações. E oramos, amado Espírito Santo, para que o Senhor nos ajude em todas as nossas decisões. Precisamos da sabedoria divina, precisamos da visão de Deus, precisamos do discernimento para termos uma leitura correta das circunstâncias, dos projetos, da onde estamos caminhando, do que estamos fazendo, do que temos que abrir mão e do que devemos nos movimentar para fazer. Queremos andar, Pai, na Tua perfeita vontade. E a minha oração, amado Espírito Santo, é que cada pessoa que está aqui seja visitada pelo Teu poder, seja visitada pela presença gloriosa do Senhor Jesus. Chamamos a presença de Jesus, dizemos: Jesus, vem sobre nós. Vem sobre nós, vem sobre a nossa casa, vem sobre a nossa família, vem e nos dirija em nosso caminhar, para que possamos ser guiados pela Tua voz e pela Tua direção. Senhor, consagramos o dia de hoje a Ti, para que seja um dia de milagres, para que seja um dia de vitória. Estamos consagrando, Senhor, não apenas o dia de hoje, mas toda a semana que está por vir, e nós declaramos que será uma semana de resposta de Deus, nesse quarto dia do nosso propósito de oração e de jejum, assim como Daniel orou e jejuou e teve respostas do céu, nós estamos aqui também orando e jejuando para termos resposta do céu. Abre as portas certas, Pai. Nos coloca diante, Senhor, das oportunidades certas, nos coloca com as pessoas certas e nos livra, Pai, do que é maldade, do que é engano, do que é falsidade. Senhor, nós oramos para que o Senhor livre a nossa vida de toda a cilada do inferno, de toda a armadilha de Satanás. Nós declaramos, ó Deus, que Tu és o nosso sustentador, a nossa fortaleza, o nosso escudo, e não temeremos mal algum. A Tua palavra diz no Salmos 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Meu Pai, eu creio, o Senhor está nos protegendo, toda a maldade está caindo por terra, toda a armadilha de Satanás está sendo desfeita, todo o engano das trevas está sendo envergonhado, e assim como Davi, Pai, que foi ungido por Ti e derrotou o leão, derrotou o urso, nós declaramos, ó Deus, que estamos derrotando também toda obra de maldade, toda obra de inveja, tudo aquilo, Senhor, que luta contra nós. Cremos que o Senhor é o nosso sustentáculo, o Senhor é a nossa fortaleza. Em Ti confiamos, em Ti esperamos e clamamos a presença do Espírito Santo para nos fortalecer, para nos capacitar e para nos conduzir no nome de Jesus. Eu oro por todo aquele que está doente, para que receba a cura. Em nome de Jesus, toda pessoa que entrou doente aqui nessa oração, que ela receba o toque de Deus, que ela receba um milagre, que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda infecção, toda inflamação, toda dor no corpo, todo tipo de doença rara, todo tipo de doença crônica, renda-se ao poderoso nome de Jesus Cristo. Eu oro por pessoas que estão no hospital, eu oro por pessoas, Pai, que estão doentes, pessoas que estão em tratamento, pessoas que estão lutando pela vida. Eu oro, Senhor, para que o Senhor toque com Teu poder curador, restaurador, e que essa pessoa seja curada em nome de Jesus. Senhor, nós cremos em respostas de cura, em respostas de milagre no corpo físico. Por isso nós oramos e dizemos: câncer, renda-se a Jesus Cristo; alergia, renda-se a Jesus Cristo; todo tipo de infecção, renda-se a Jesus Cristo; todo tipo de dor no corpo, nas juntas, nas costas, nas pernas, renda-se
Renda-se a Jesus Cristo. Toda pessoa que está com peso nas pernas, nos braços, nas costas, que todo peso seja removido dessa pessoa em nome de Jesus Cristo. E Senhor, desfaz agora a obra de inveja, a obra de fofoca. Desfaz agora, Pai, todo engano para prejudicar, tudo aquilo que vem para trazer prejuízo financeiro, tudo aquilo que vem para atrapalhar, Pai. Nós oramos para que caia por terra em nome de Jesus e nós declaramos: a nossa vida é guardada por Deus, a nossa família é guardada por Deus, nossos projetos são guardados por Deus, nossos sonhos são guardados por Deus, a mão do Senhor está sobre a nossa vida. Confiamos em Ti, Senhor. Fala conosco. Fala conosco. Senhor, oramos em nome de Jesus também por pessoas que estão com problemas, estão com dívidas, estão com situações complexas e que não conseguem sair, Pai, dessas situações adversas, que o Senhor dê uma saída. Sim, Pai, eu oro e creio que o Senhor é Deus que abre saída, que dá escape, que dá o livramento. Por isso nós oramos agora por escape de Deus, por livramento. Oramos para que o Senhor dê uma saída para a dívida, dê uma saída para esse problema difícil, dê uma saída, Senhor, para essa situação que essa pessoa está enfrentando, em nome de Jesus. Também coloco diante de Ti, Pai, toda injustiça, toda maldade, todo ataque do inimigo, e declaramos por terra e oramos em nome de Jesus, pedindo ao Senhor: coloca os grandes negócios no nosso caminho, as grandes oportunidades. Oramos também por uma sabedoria divina, por um favor de Deus sobre a nossa vida. Oramos pela salvação da nossa casa. Guarda nossos filhos, Pai. Proteja eles, Pai, da maldade, proteja eles dos falsos amigos, proteja eles, Pai, de todo tipo, Senhor, de contaminação aqui desse mundo. Assim nós oramos pelos nossos filhos, Senhor, e pedimos a Tua bênção sobre nós e sobre a nossa casa. No nome de Jesus Cristo, Senhor, libera, Pai, do Teu favor. Libera da Tua boa mão, Pai, sobre a vida dessa pessoa, no nome de Jesus. E eu declaro sobre ela o Salmo 91, que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Glória ao nome de Jesus. Deus está visitando pessoas. Deus está visitando pessoas que não dormiram bem à noite. Deus está visitando pessoas que têm estado preocupadas com situações que não estão conseguindo resolver. Deus está visitando pessoas agora que estão pensando em como vão resolver situações. Em nome de Jesus, Deus está te visitando com sabedoria. Deus está te visitando com solução. Está vindo uma intervenção do céu aí na tua vida. Em nome de Jesus Cristo, eu libero essa palavra sobre a tua vida. Deus está dando escape. Deus está dando saída para você, em nome de Jesus. Tem pessoas que estão aqui nessa oração com dores fortíssimas nos braços, sem força até para levantar o braço, não consegue nem levantar muito o braço, como se fosse um peso,
como se fosse, sabe, algo que limitasse de levantar o braço. Eu oro agora pela tua cura. Jesus Cristo é da saúde. Receba o milagre de Deus agora, aí na tua vida. Receba o milagre de Deus. Libera uma palavra também para o Milton. Milton da Jéssica. Deus está visitando esta casa. Deus está visitando essa família. E Deus está transformando uma realidade aí. Em nome de Jesus Cristo. Receba essa palavra como uma palavra profética para a tua vida. O Senhor também me disse que alguém que está de aniversário agora, mês que vem, dia 15 de agosto, tem uma pessoa que faz aniversário exatamente no dia 15 de agosto. Deus está visitando você. Amém? E o Senhor está ajudando você a cruzar exatamente entre montanhas. Deus vai te dar a graça e o favor para você enfrentar e vencer esses problemas com o mínimo de esforço. Porque Deus está te dando estratégia, Deus está te capacitando. Você vai passar entre os problemas, em nome de Jesus. Amém? Por maior que eles sejam, você vai passar por eles com facilidade, em nome de Jesus. Receba essa palavra, porque é uma palavra do Senhor para a tua vida. Eu também quero liberar uma palavra para uma pessoa que está com o ouvido em carne viva, está com problemas nos ouvidos. Eu não sei se isso é uma alergia, o que é, mas eu quero liberar uma palavra de saúde e de restauração sobre teus ouvidos, que haja cura agora, que haja restauração, inclusive crianças que estão com esse problema nos ouvidos. Jesus Cristo está curando, Jesus Cristo está operando agora. Libera uma palavra também para Edileuza. Edileuza, Deus te visita agora, Edileuza. O Senhor está renovando tuas forças. O Senhor está te consolando, o consolo de Deus está sobre ti. O Senhor te renova, o Senhor te fortalece. Receba poder de Deus sobre a tua vida, no nome de Jesus Cristo. Amém? Aleluia. Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. E tem alguém que está aqui nessa oração com o sonho de ser mãe. E eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Em nome de Jesus, você vai conseguir engravidar. Você que está com o sonho de ser mãe, eu oro em nome de Jesus para que o Senhor te conceda essa bênção, para que o Senhor te conceda esse milagre. Em nome de Jesus. Amém? Seja muito bem-vindo na oração nessa manhã. Eu quero pedir a cada pessoa que está entrando aqui, já deixa a tua curtida aqui por gentileza, deixa aí o teu like, certo? E me ajuda a compartilhar essa oração com 10 pessoas ou mais, porque hoje você está recebendo a resposta de Deus através dessa oração. Amém? Hoje você vai estar recebendo resposta de Deus através da oração. Então me ajuda a compartilhar, manda aí para o máximo de pessoas que você puder. Nós estamos hoje no 4º dia do nosso propósito, da campanha Daniel, de oração, de jejum. Amém? Buscando uma resposta de Deus, buscando uma resposta de Deus. Daniel orou e jejuou 21 dias em busca de uma resposta do Senhor. E a resposta do Senhor veio para ele, da mesma maneira que está vindo para você, em nome de Jesus Cristo. Amém? Você crê nisso? Declare aqui nos comentários, a resposta está chegando. Amém? Deus está visitando a Dalva. Deus está visitando a Dalva. O Senhor está liberando uma promessa dele sobre a vida da Dalva, em nome de Jesus. E o Senhor está trazendo também sabedoria para resolver situações em família. O Senhor também está liberando uma porta, uma oportunidade para a vida do Juarez, que está aí me ouvindo, para a tua casa, Juarez, para a tua família. Deus está abrindo uma oportunidade para você, em nome de Jesus. Amém? Eu quero liberar uma palavra hoje sobre a tua vida. Eu quero falar um pouco hoje sobre vitória que nós precisamos ter sobre algumas coisas. E eu quero ler 2 passagens bíblicas para você, certo? Porque muitas vezes Deus está trazendo as nossas colheitas, Deus está trazendo oportunidades para a nossa vida, Deus está nos abençoando, sabe? E o inimigo tenta, de alguma forma, colocar algum tipo de medo. O inimigo tenta afastar as nossas bênçãos de nós, muitas vezes nos atacando de forma injusta,
de forma maldosa, e eu quero compartilhar essa palavra hoje com você. A Bíblia diz assim, Êxodo 14:15, então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Esse é o primeiro texto. O segundo texto está lá em Jeremias 10:5, não tenhais receio deles, pois não podem fazer mal, nem tampouco têm poder de fazer bem. Israel estava entre o mar e o exército. Atrás deles, os barulhos de carro de guerra do faraó. À frente, água demais para atravessar. E naquele instante, aconteceu algo que se repete hoje na vida de muita gente. O medo falou mais alto do que tudo o que Deus já havia feito por eles. Eu quero que você entenda que o medo, ele sempre vai tentar, de alguma maneira, impedir você de ter acesso à colheita. Por que você acha que em muitas lavouras se coloca um espantalho? Já viu um espantalho? Se coloca um espantalho e aquele espantalho ali para que ele venha inibir certas aves de chegarem ali naquela plantação. Só que um detalhe, isso é para impedir com que as aves ataquem os frutos. Muitas vezes o inimigo tenta colocar um espantalho no nosso caminho para que a gente não tenha acesso à nossa colheita, para que não tenhamos acesso ao que Deus tem para a nossa vida. Vem o medo do amanhã, vem aquele pensamento, e se não der certo? E se eu perder aquilo que eu tenho? Esse medo, ele, além de ser uma coisa maligna, ele é um inibidor. Satanás tenta inibir você, impedindo você de ter acesso à colheita, impedindo você de ter acesso ao que Deus tem reservado para a sua vida. Eu vim aqui liberar uma palavra profética hoje sobre você. E a palavra é, não deixe o medo impedir você de ter acesso à sua colheita. Esse é o plano do inimigo. Impedir você de ter acesso à sua colheita, impedir você, sabe, de colher os frutos daquilo que Deus tem como promessa para a tua vida. Até aquele momento, o faraó não havia tocado em ninguém. Não houve batalha, não houve ferimento, não houve perda. O que os paralisou, o que paralisou 2 milhões de pessoas não foi um ataque, foi um som. Foi a lembrança de 400 anos de opressão, sendo despertado pelo barulho de cascos que ainda estavam longe. Ou seja, eles estavam temendo o faraó que estava vindo com o exército atrás deles. Mas eles haviam se esquecido que Deus os removeu do Egito de uma forma sobrenatural, com uma mão forte. Eles haviam se esquecido, porque é isso, sabe, os barulhos vêm para nos intimidar. Existe a voz de Deus, mas existe a voz do medo. E a voz do medo, ela quer sempre te paralisar. A voz do medo quer te impedir de dar sequência a projetos. A voz do medo quer te impedir, sabe, de caminhar por uma palavra de Deus, de começar coisas. E tudo isso vem com um objetivo: impedir você de chegar no lugar que Deus tem reservado para a sua vida. Por isso, o medo cobra um preço muito alto, não só para o corpo, mas também para a mente. A Bíblia diz em 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. O medo não é apenas uma emoção passageira, ele produz efeitos concretos. Quando o corpo humano, diante de uma ameaça, entra num estado de alerta, ele redireciona toda a energia para a reação de lutar ou fugir. E quando esse estado ele se torna permanente, o preço aparece no corpo. O sistema imunológico enfraquece, o aparelho digestivo sofre, o coração trabalha sobrecarregado e até o sono desaparece. E o medo
prolongado, ele não afeta apenas o corpo. Sabe o que ele afeta principalmente? A tua capacidade de discernimento espiritual. Na verdade, o medo, ele sequestra o teu discernimento. Então eu vejo que tem muitas pessoas que andam sendo atacadas pelo medo. É o medo do amanhã, é o medo da morte, é o medo de perder as coisas que tem. Você sabe que eu conheço muita gente que tem posse e o medo delas é perder o que elas têm. É perder o que elas têm. Tem muita gente que vive com medo. Tem gente que pensa sempre no pior, porque o medo está impedindo eles de desfrutarem da colheita de Deus. É um espantalho que Satanás coloca no caminho da pessoa e ela vive sempre pensando no pior. Ela pensa que a qualquer momento as coisas vão dar errado, a qualquer momento, sabe, ela vai perder tudo que ela tem. Eu estava, inclusive, conversando com um empreendedor e isso que está na cabeça dele, que eu ouvi dele, está na cabeça de muitas pessoas. Eles estão sempre, por mais que eles prosperem, por mais que eles enriqueçam, eles têm uma mentalidade, sabe, que é a mentalidade assim de muitos, que é a mentalidade não só de perder aquilo que tem, mas que de alguma maneira, sabe, alguma coisa pode dar errado a qualquer momento e eles terem que voltar lá atrás. Há pessoas que vivem com esse medo, sabe, é uma constante tensão, é o medo de perder, é o medo de algo dar errado, é o medo, sabe, do que as pessoas vão pensar. Tem gente que tem medo de prosperar. Tem gente que tem medo, sabe, de ter uma vida que Deus tem. Eles têm medo de construir as coisas, de realizar as coisas. Depois que prosperam, sabe, vem sobre a vida deles um temor, uma insegurança muito grande. E eu quero dizer para você que está aqui me ouvindo, isso é um espantalho que Satanás está colocando aí na lavoura. O objetivo dele é que você não tenha acesso ao que Deus tem para a tua vida. Entenda, sob a lente do medo, a escravidão passou a parecer segurança e a liberdade passou a parecer uma sentença de morte na cabeça de todo israelita quando estava ali diante do Mar Vermelho. Esse é o poder distorsivo do medo. Ele faz o cativeiro parecer melhor do que a promessa. Tem gente que, sabe, tinha mais tranquilidade quando não tinha nada, do que agora tendo alguma coisa. E por incrível que pareça, nós vemos pessoas, sabe, que são patrão, que são donos da empresa, eles gostariam de ter a vida do gerente deles. Eles gostariam de ter a vida de um dos seus colaboradores, por causa da imensa quantidade de problemas e de coisas complexas que vêm à vida deles todos os dias para, de alguma maneira, assaltar o seu coração e colocar medo no seu caminho. Por isso, nem tudo que te paralisa está realmente te atacando. Nós, quando vemos aqui essa passagem do Mar Vermelho, o faraó não tinha alcançado eles. Eles não estavam com uma arma apontada na cabeça. Sabe, o exército não tinha chegado ainda, mas o medo, o barulho do que estava produzindo o exército do faraó e o próprio faraó, era isso que estava trazendo medo para eles. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O inimigo tenta colocar um medo em nós de coisas que ainda não existem. Ele tenta paralisar você pensando no amanhã. Sabe, você ouve tanta notícia negativa, é tanta coisa acontecendo no mundo, e você pensa, será que isso vai acontecer comigo também? Sabe, é o medo, é o espantalho que Satanás está colocando lá. Por isso nós precisamos vencer todo o medo com a ousadia que Deus nos deu. Nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos ter o Senhor como nosso escudo, como nossa fortaleza. Nós precisamos estar tão próximos de Jesus a ponto de não temermos coisa alguma, de sabermos que Deus está no controle de todas as coisas. Eu quero orar pela tua vida, quero te abençoar, certo? Quero te abençoar, quero orar por você. Hoje, às 9 horas da manhã, nós vamos ter uma transmissão ao vivo do nosso culto, certo? Eu vou trazer uma palavra
sobre a vida do profeta Daniel, lições importantes da vida de Daniel, como fez ele ser alguém fora da curva. Eu vou estar ministrando isso hoje. Gostaria que todos vocês assistissem. Vai ser muito bom. Vai ser uma palavra que Deus vai falar ao teu coração. Esse aqui é o meu novo livro, gente, ó, Mentalidade de Alto Nível. Deixa eu colocar o site aqui para vocês. Você pode adquirir através do nosso site que está aí na tela. Esse livro aqui vai ajudar você a pensar grande, a sair, sabe, até mesmo do medo que te escraviza, que de alguma maneira te oprime, e que você vai vencer esse espantalho e vai começar a tua colheita, em nome de Jesus. Amém? Essa procrastinação, esse medo, essa insegurança tem que cair por terra da tua vida. Esse livro aqui vai te ajudar muito, certo? E se você quiser adquirir mais de um, vou fazer uma dedicatória especial para você. Então, entra no nosso site e adquira esse livro aqui, Mentalidade de Alto Nível, certo? E se você quiser apoiar o nosso canal, gratidão, que Deus te abençoe poderosamente. Nós temos um programa de televisão, tivemos ontem na Rede TV, todo sábado às 10 horas da manhã. Tem sido maravilhoso, temos semeado a semente, certo? Esse programa não é mantido pela igreja, é mantido por nós e pelos nossos parceiros. Então, ore por nós, ok? Eu quero orar pela tua vida, eu quero te abençoar agora, em nome de Jesus Cristo. Gostaria de pedir que você me ajudasse a compartilhar essa oração com 10 pessoas, certo? Você não pode viver sob o medo. Talvez o inimigo tenha colocado um espantalho no teu caminho para te paralisar de coisas que nem aconteceram. Mas a tua mente está pensando sempre no pior. Você vai viver livre disso. Coloca aqui nos comentários, amém? Coloca aqui nos comentários todas as respostas que você está aguardando de Deus. Qual é a resposta que você está aguardando de Deus? Nós estamos no propósito de oração e jejum da campanha de Daniel, amém? Coloca aqui nos comentários, coloca aqui, escreve aqui nos comentários todas as respostas que você está aguardando de Deus e nós vamos orar agora em nome de Jesus. Amado Espírito Santo, visita a vida de cada pessoa que está orando junto conosco agora. Que cada pessoa seja visitada pelo teu poder, Pai. Seja visitada pela tua graça e seja visitada pelo teu favor. A minha oração, amado Espírito Santo, é para que pessoas sejam tocadas agora. Toque-as com o teu poder, Senhor. Toque-as com a tua graça e toque-as com o teu favor. Eu oro, Senhor, para que todo medo, toda insegurança, tudo aquilo que tem combatido espiritualmente, para que essa pessoa não avance, para que essa pessoa não tente, em nome de Jesus, que caia por terra o medo, que caia por terra a insegurança, que caia por terra aquilo, Senhor, que tem se colocado no caminho dela para de alguma maneira amedrontá-la, assustá-la, perturbá-la. Em nome de Jesus, Pai, que toda perturbação, que toda opressão caia por terra. Eu quero declarar vitória sobre essa vida, vitória sobre essa casa, no nome poderoso de Jesus Cristo. Dá vitória para essa pessoa, Pai. Dá vitória para sua casa, dá vitória para sua família, que caia por terra o atrapalho de Satanás, que caia por terra, Pai, tudo aquilo que vem para tentar impedir essa pessoa de avançar, tudo aquilo que tem tentado impedir ela de assumir a sua colheita. Senhor, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor toque com o teu poder agora. Oro também para que cada pessoa que está pedindo uma resposta de Deus, tudo aquilo que está aqui nos comentários, Pai, pessoas que estão pedindo, aguardando uma resposta de Deus, libera respostas do céu sobre ela, Pai. Libera respostas do céu sobre ela, libera respostas do céu sobre ela. Assim eu oro, Pai, e te peço, em nome de Jesus, que respostas à oração, ao clamor dos teus filhos seja liberada agora, no nome poderoso de Jesus Cristo. Abre, Pai, abre agora, abre respostas, abre oportunidades, abre caminhos, Pai, para essa pessoa, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus te visita agora. Amém? Essas pontadas que você estava sentindo aqui na região do seu estômago, seja curado, seja curada agora. Essa dor nos rins, receba o milagre de Deus em nome de Jesus. 9 da manhã, eu vou aguardar todos vocês aqui. A palavra de hoje você não pode perder, vai te ajudar muito. Que Deus te abençoe, me ajuda a compartilhar essa oração e até mais, se Deus quiser. Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família, o Brasil
e as nações. E nós declaramos, Pai, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Toda arma forjada contra ti não prosperará, e toda língua que ousar em juízo contra ti, tu a condenarás. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Senhor, nós cremos em ti, colocamos a nossa vida, nossa família, tudo que temos e tudo que somos diante de ti, e te pedimos, Pai, tem misericórdia de nós. Guarda a nossa casa, guarda a nossa entrada e a nossa saída e nos livra da maldade desse mundo, da inveja, das contrariedades, que toda resistência espiritual seja quebrada. Nesse terceiro dia de propósito que nós estamos, Senhor, do propósito de Daniel, orando por uma resposta, chegamos diante de Ti e te pedimos, Pai, libera respostas do céu. Queremos entender, queremos direção. Há pessoas que estão aqui nesse propósito, estão clamando, pedindo uma direção do Senhor, pedindo uma palavra do Senhor, pedindo que o Senhor as guie, pedindo que o Senhor as direcione. E nós cremos, ó Deus, que Tu já estás trabalhando. Por isso, Senhor, tenha toda a liberdade, nós damos liberdade ao Espírito Santo de Deus para entrar em cada área da nossa vida, para fazer ajustes, para tirar o que precisa ser tirado e para colocar o que precisa ser colocado. Pedimos perdão, Senhor, porque muitas vezes somos orgulhosos, porque muitas vezes, ó Deus, não vemos as coisas da maneira como o Senhor vê. Por isso, Pai, te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, chamamos a presença de Jesus Cristo aqui nessa oração, invocamos o Teu nome, Jesus, e a Tua palavra diz que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Jesus, invocamos o Teu nome. Cada pessoa que está entrando aqui nessa oração está invocando o nome de Jesus Cristo, nome sobre todo nome. E no nome de Jesus nós declaramos por terra agora todo tipo de ação maligna, todo tipo de planejamento das trevas, tudo que é armadilha, que é laço do passarinheiro, tudo aquilo que é acidente. Nós oramos por livramento do Senhor, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, que a Tua boa mão seja sobre nós. E te pedimos, Pai, coloca a Tua mão sobre cada pessoa que está aqui nessa oração e nesse propósito, que os atrapalhos caiam por terra, que as coisas que estão amarradas, coisas que estão em nós, sejam desamarrados, agora sejam desfeitos em o nome de Jesus Cristo. E declaramos, Pai, que estamos avançando, nós e nossa casa, estamos debaixo do cuidado do Senhor. Em o nome de Jesus Cristo, rendemos nosso coração a Ti, Pai. Rendemos nossa vida a Ti. Rendemos tudo que temos a Ti. E declaramos, o Senhor reina em nossa vida. O Senhor reina em nossa casa, queremos a Tua presença na nossa vida, queremos a Tua sabedoria, queremos o Teu favor, queremos o Teu toque, amado Espírito Santo, sobre a nossa vida, no nome de Jesus Cristo. Abra as portas, Pai, que essa pessoa está pedindo a Ti. Trava, Pai, aquilo que vem contra nós para tentar, Senhor, de alguma maneira trazer atraso ou trazer bloqueios. Nós declaramos por terra todo tipo, Senhor, de inveja, todo tipo de ação contrária, em nome de Jesus. Eu oro também em favor daquele que está doente, para que seja curado. Todo aquele que chegou nessa oração doente, ou que está orando por alguém que está em tratamento ou está doente, Senhor, nós oramos por um milagre. Em o nome de Jesus Cristo, que toda doença, que todo câncer, que toda doença crônica, que toda alergia, que toda fibromialgia, que toda artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, renda-se a Jesus Cristo. Oramos por cura, cura nos joelhos, cura nos braços, nas pernas, na coluna. Oramos, Pai, por todo tipo de problema no pescoço. Oramos por feridas abertas e oramos pela saúde dessa pessoa. Oramos por aqueles que têm pressão alta, diabetes, que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo. Sim, nós oramos pela cura dessa pessoa. Cremos que Jesus Cristo cura, cremos que Jesus Cristo opera milagres, cremos que Jesus Cristo salva e oramos por um milagre agora na vida dessa pessoa.
Também oramos, Pai, para que o Senhor leve embora toda ansiedade, toda angústia, todo aperto no peito, toda aflição, toda perturbação. Leva embora, Senhor, e traga vida para essa pessoa. Derrama do teu favor sobre ela e sobre a sua casa, em o nome de Jesus Cristo. Nós pedimos a tua bênção e pedimos o teu favor, Senhor Jesus. Aleluia! E eu declaro sobre a tua vida o Salmo 91, que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Há pessoas aí que estão me ouvindo, que têm enfrentado muitas confusões, até mesmo dentro da família. Pessoas que não estão se acertando com as conversas. Pessoas que não estão nem se falando. O Senhor me mostrou isso enquanto eu estava aqui, começando essa oração. Por isso, que todo tipo de confusão na tua casa, na tua família, caia por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Deus também me deu uma palavra. Tem uma pessoa que está aí me ouvindo, de nome Ailton. Deus está visitando você, Ailton. Deus está visitando tua casa, tua família. E tudo aquilo que estava bloqueando bênçãos na vida de vocês, no caminho de vocês, está caindo por terra, em nome de Jesus Cristo. Amém? Também quero liberar uma palavra para a Lucimara, que Deus está falando muito forte aqui no meu coração. Há um grande chamado de Deus na tua vida, Lucimara. Há talentos que Deus colocou em você e a minha oração é para que esses talentos, esses dons sejam despertados no poderoso nome de Jesus Cristo. Também há uma pessoa que está me ouvindo, que faz aniversário dia 2 de março. Deus está visitando você. Deus está renovando tuas forças. Deus está tirando cargas. Eu vi muitas cargas de peso, de opressão, vindo sobre você, aonde você estava sobrecarregado, estressado. O Senhor está trazendo um renovo sobre a tua vida. Em nome de Jesus, seja você quem for, Deus está trazendo um renovo sobre você. Há uma pessoa que está orando por uma propriedade que precisa vender, mas está enrolada, está com dificuldade de arrumar os papéis. Eu quero liberar uma palavra. Deus vai colocar a pessoa certa no teu caminho para que isso seja desenrolado, para que isso seja alinhado em nome de Jesus. Tem uma pessoa que Deus está visitando com problema no ombro esquerdo, que está aqui me ouvindo. Jesus Cristo dá saúde agora. Receba o milagre de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. O Senhor está contigo. Amém? O Senhor está contigo, o Senhor está te visitando. Há uma pessoa do ano de 85 que está aí me ouvindo e que Deus está te visitando. Deus está respondendo uma oração tua, em nome de Jesus. Sim, em nome de Jesus, o Senhor me mostra algo que está se abrindo, muito belo, que Deus está preparando para ti e para a tua casa. É uma alegria para mim estar aqui com cada um de vocês. Eu gostaria que você escrevesse aqui nos comentários, coloca aqui nos comentários, Deus está me dando resposta. Escreve aí, Deus está me dando resposta. Estamos no 3º dia do nosso propósito de oração e de jejum, certo?
e cremos que Deus está trabalhando, está operando. Você é livre para fazer o jejum, se puder fazer, se tem saúde para fazer, faça. Se não, participe apenas da oração. Eu estou em oração e jejum, livre para você fazer o jejum que Deus tocar no seu coração. E como eu disse, se você não puder fazer o jejum, faça só a oração, ok? Eu quero hoje trazer uma palavra ao teu coração, uma palavra que Deus me deu. E gostaria de pedir que você deixasse a sua curtida aqui nessa oração, o teu like, isso é muito importante. Então eu quero pedir essa gentileza. E se puder compartilhar também com 10 pessoas, faça isso. Passe à frente a bênção. Você está sendo abençoado, tem que abençoar a vida de outras pessoas. Amém? Tem que abençoar, tem que passar à frente a bênção de Deus. Eu quero falar hoje sobre portas. Deus, ele não abre apenas algumas portas, ele abre portas sobrenaturais. E eu quero falar hoje das portas sobrenaturais. Há portas que são verdadeiras portas sobrenaturais, aonde existe um favor diferente quando Deus ele abre certas portas para você. A Bíblia nos diz em João 10:9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará, e sairá e achará pastagens. Jesus se apresenta como porta, um ponto de acesso para uma nova existência, para uma nova dimensão. Mas repare que ele não apenas promete a entrada, ele promete trânsito e sustento em um outro tipo de dimensão de vida. Porque aqui diz, se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Olha só, primeiro é a salvação. Quem tem Jesus como seu Senhor, quem entra por essa porta, quem aceita Jesus, quem coloca Jesus no centro da sua vida, salvar-se-á, a Bíblia diz, e diz aqui, e entrará e sairá e achará pastagens. A Bíblia está falando de sustento sobrenatural. Existem portas que não apenas mudam circunstâncias, podem mudar dimensões na vida de uma pessoa. Ela sai de um lugar de escassez para entrar num lugar de muita prosperidade, de muito avanço. Tem gente que diz assim, não, o evangelho, você não pode pregar sobre prosperidade, é o evangelho da prosperidade. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, a coisa mais importante na vida de uma pessoa é a salvação. Todos nós concordamos com isso. Mas eu não tenho como acreditar que Jesus apenas salva. Jesus, ele também abre caminhos. Jesus, como está escrito aqui, ele é uma porta que leva você para uma nova dimensão. Uma dimensão de sustento sobrenatural. Achará pastagens, a Bíblia diz. O que está escrito no Salmos 23? O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Deitar-me faz em verdes pastos é o mesmo Jesus? O bom pastor é o mesmo Jesus? É o Jesus que me faz deitar em um lugar de abundância, em um lugar de prosperidade? Agora, o que as pessoas confundem é que prosperidade é igual a riqueza e prosperidade não é igual a riqueza. Tem muita gente que é próspera, mas ela não tem rios de dinheiro, mas o que ela tem é o suficiente para ela. Prosperidade é você ser abençoado, é você ter o necessário, é você poder realizar seus sonhos. Eu acredito que uma das palavras que define verdadeiramente prosperidade é você conseguir viver essa vida e realizar tudo aquilo que Deus colocar no seu coração. Certo? O que Deus colocar no seu coração. Não estou dizendo coisas que você pega aí no seu coração. Eu estou dizendo de coisas que Deus coloca no seu coração. Então, para mim, a verdadeira prosperidade é isso. É você poder realizar tudo aquilo que Deus colocar no seu coração. E a Bíblia diz que quem entra por Jesus, além da salvação, vai entrar e sair e encontrar pastagens, sustento, provisão. Em Gênesis 28:17, a Bíblia diz, e temeu e disse, quão terrível é este lugar, este não é outro lugar que não seja a casa de Deus, e é a porta dos céus. Ou seja, foi o que aconteceu com Jacó em Betel.
Ele dormiu como fugitivo e acordou tendo visto o céu aberto. O lugar não mudou, a percepção espiritual dele é que se abriu. Então, quando se abriu uma porta no céu, abriu a percepção espiritual de Jacó. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês que é muito importante, gente. Você tem que compreender que quando alguém entra no caminho da fé, alguém começa a andar com Jesus, a sua percepção espiritual muda. Muda totalmente. Sabe, eu confesso para vocês, eu não sou o tipo de pessoa que sonha todos os dias. Já falei para vocês aqui N vezes, certo? Eu não sou o tipo de pessoa que sonha todos os dias, tem gente que sonha todos os dias, mas eu não sou assim. Mas semana passada eu estava nos Estados Unidos, eu tinha evento lá, e eu tive 2 sonhos, sabe, que aconteceu na mesma semana, 2 sonhos que aconteceram na mesma semana. Foi assim, revelação pura de Deus, isso não é de acontecer comigo, a não ser lá no início da minha conversão, que eu tive sonhos frequentes, mas depois disso, assim, foram muitos sonhos esporádicos, sabe, ao longo da minha jornada com Jesus. Mas na semana passada, quando eu estava nos Estados Unidos, eu tive 2 sonhos, assim, em sequência. E ontem, antes de dar o problema que nós tivemos, né, não sei se você sabe, mas nós tivemos um problema muito, muito ruim ontem. Demoramos para resolver, certo? Meu pessoal chegou cedo no escritório e saiu tarde. E, enfim, conseguimos resolver, mas até agora estamos com algumas coisas ainda resolvendo. E graças a Deus, né, pelo livramento que Deus nos deu, por tantas coisas, mas foi um ataque espiritual terrível também, porque não é coisa só natural. E eu tive um sonho ontem, né, durante a madrugada, que estava lutando corporalmente com alguém. E quando acordei pela manhã, né, tivemos aquele problema. E eu posso afirmar para você uma coisa, Deus, Ele fala conosco. Essa percepção espiritual, quando você começa a caminhar com Jesus, ela se abre para você e você fica muito mais sensível para ouvir a Deus, muito mais sensível para perceber as coisas espirituais. E eu me lembro muito bem, antes da minha conversão, eu tive uma experiência que eu pensava que era a minha consciência, que eu ia no banheiro quando eu era criança. E muitas vezes, sabe, criança apronta, criança faz o que não deve. E eu entrava no banheiro e uma voz falava comigo. E eu pensava que ali era a voz da minha consciência falando comigo. Mas hoje eu sei que era Deus falando comigo, muitas vezes. Era Deus falando comigo, era Deus conversando comigo, era Deus dizendo, Vinícius, você não pode ser assim, você não pode fazer isso, você tem que andar por aqui. Ou seja, eu entendi anos depois que ali não era a voz da minha consciência, era a voz de Deus falando comigo. Agora, a minha percepção espiritual mudou radicalmente depois de eu ter aceitado Jesus como meu Senhor. Eu tive visões espirituais, eu tive revelações de Deus, eu tive sonhos proféticos, eu tive experiências com o Espírito Santo, eu tive momentos com Deus que me marcaram profundamente. Ou seja, a percepção espiritual de quem caminha com Jesus é diferente. Não tem como dizer que é igual. A pessoa pode ter uma fé em Jesus, a pessoa ela pode ler a Bíblia, mas somente quando ela entra pela porta, que é Jesus, a percepção espiritual dela muda. Jacó, até aquele momento, quando ele parou no deserto e ele dormiu, ele era um homem assim, enganador, ele era um homem fraudulento, ele era um homem sem experiência com Deus, ele era um homem que o pai dele era alguém da fé, mas ele era, sabe, apenas um observador, um espectador, nada tinha acontecido com ele, nenhuma porta se abriu para ele, ele não entrou por outra dimensão. Mas, depois da experiência dele em Betel, que se abriu uma porta no céu, e ele teve um sonho profético, ele teve uma visão, um sonho, e ele viu anjos de Deus subindo e descendo, e ele ouviu a voz de Deus. Quando Jacó acordou, ele já tinha entrado por uma outra dimensão. Ele cruzou aquele deserto sem nada,
Na verdade, ele cruzou aquele deserto com acusação, com promessa de morte, era tantas coisas sobre Jacó, mas daquele dia em diante ele entrou para um lugar de provisão, ele entrou para um lugar de sustento. Então eu creio, tá? E eu quero que você entenda que a primeira porta sobrenatural que muda completamente a dimensão do homem, que muda as circunstâncias na vida de um homem, essa primeira porta se chama Jesus, certo? Quem acessa essa porta, quem entra por Jesus, se convertendo, se entregando a Jesus, entra num lugar de sustento, entra num lugar de pastagem sobrenatural. Então, eu creio, Jesus salva. Amém? Ok. Jesus salva, não há discussão sobre isso. Agora, Jesus não apenas salva, ele faz você entrar numa nova dimensão, que é a dimensão do reino de Deus. E dentro dessa dimensão do reino de Deus, existe pastagens, existe sustento, existe sobrenatural de Deus. Ok? Então, esse é o entendimento e a mentalidade que nós devemos ter. Eu quero que você entenda, da mesma forma, quando Lídia ouviu Paulo à beira do rio, a Escritura registra que o Senhor lhe abriu o coração para que atendesse às coisas que Paulo dizia. Deus abriu o coração para ela entender. Ou seja, antes ela não entendia. E a coisa mais incrível, gente, eu já tinha aberto a Bíblia antes da minha conversão, mas eu nunca tinha entendido. Eu comecei a entender a Bíblia quando eu conheci Jesus. Sabe, meus olhos espirituais se abriram. Eu comecei a ler, a mergulhar. Bem, eu li a Bíblia inteira em 2 semanas e meia. De tanta fome que eu estava por Deus, de tanta fome que eu tinha, sabe, de entender aquele livro sagrado. E antes eu não entendia nada. Tanto que talvez tenha lido 1, 2, 3 capítulos antes da minha conversão. E não entendi nada de nada, mas quando eu entrei pela porta, que é Jesus, nasci de novo, aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, eu comecei a entender a Bíblia, eu comecei a entender a palavra de Deus, a minha percepção espiritual abriu. É isso que acontece quando você entra no caminho, quando você entra por Jesus. É uma porta sobrenatural. Amém? Glória a Deus, é tremendo. Eu vou continuar essa mensagem na oração da noite hoje. Eu quero pedir para você que está aqui junto conosco, compartilhe essa oração com outras pessoas. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui. Esse aqui é meu novo livro, Mentalidade de Alto Nível. Deixa eu colocar aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui o meu site. Não vou poder colocar o site para vocês, mas o meu site aqui é www.vinicius07.com.br, ok? Esse aqui é outro computador. O meu site é www.vinicius07.com.br. Inclusive, pessoal, toda a comunicação que você quiser ter conosco agora vai ser pelo site, tá? O nosso site ali está totalmente seguro agora. Nós colocamos várias proteções nele, para que as pessoas possam falar conosco através do site. Ok? Esse aqui é o meu novo livro, Mentalidade de Alto Nível. Se você não mudar a forma como você pensa, você não acessa o que Deus tem para a sua vida. Esse livro aqui é o livro Sonhos. Deus fala conosco também através dos sonhos. Nesse livro aqui eu relato algumas experiências que eu tive com Deus e como Deus sempre, através da história, também usou sonhos para falar com os homens, certo? Você pode adquirir nossos livros através do nosso site www.vinicius07.com.br. Eu quero agora orar pela sua vida. Nesse domingo eu vou estar ministrando em Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, número 120. E você é nosso convidado. Domingo agora, 9 da manhã, eu vou trazer uma palavra, como viver fora da curva. Eu vou falar sobre a vida do profeta Daniel, como Daniel foi alguém fora da curva, tá? Eu vou falar sobre isso. Gente, vai ser tremenda essa palavra que eu vou pregar domingo agora, às 9 da manhã, tá? E eu convido você a estar junto com a gente. Muita direção e muita resposta vai vir através da palavra desse domingo. Pode anotar aí.
Amém? Deus está falando algumas coisas aí comigo já durante toda essa semana e vai ser tremendo. Eu quero pedir a você que está aqui, me ajuda a compartilhar essa oração. Manda aí para 10 pessoas, todos podem fazer isso. Passe à frente essa oração. Amém? E estamos hoje no 3º dia. Eu gostaria que você escrevesse aqui nos comentários agora qual a direção que você está buscando, qual a resposta que você está buscando para a sua vida. Coloca aqui nos comentários, escreve aqui nos comentários qual que é a resposta que você está aguardando nesses 21 dias de jejum e oração. Qual a resposta que você está aguardando diante de Deus? Coloca aqui nos comentários qual que é a resposta que você está aguardando, o que você está pedindo a Deus, tá? Enquanto você escreve aqui nos comentários, eu lembrei de compartilhar um testemunho que eu ouvi. Eu quero compartilhar esse testemunho aqui com vocês, certo? Deus tem feito coisas maravilhosas. Deixa eu pegar, acho que está aqui nesse outro telefone. Eu quero compartilhar esses testemunhos aqui. Olha esse testemunho que eu recebi aqui, da Maria Aparecida. Eu sigo as suas orações há muito tempo e minha filha, casada há 10 anos, não conseguiu engravidar devido à endometriose. Oramos na campanha passada e, para a honra e glória de Deus, ela engravidou. Muito obrigado pelas orações. Também recebi o testemunho da Cristina Ferreira. O testemunho da cura do câncer, na retirada do esôfago que tinha câncer. E meu marido não vai precisar fazer quimioterapia e nem rádio mais. Glória a Deus. Cristina Ferreira, Deus te abençoe. Deus é Deus de milagres. Amém? E eu quero orar agora pela sua vida. Já escreveu aqui nos comentários? Já escreveu? Vamos orar? Amado Espírito Santo, consagro a Ti agora cada pedido de oração. Consagro também o dia de hoje a Ti e pedimos a bênção do Senhor. Amado Espírito Santo, Tu estás operando aqui. Tu és Deus de respostas. Quebra as resistências espirituais, os bloqueios, os impedimentos. Senhor, a minha oração neste momento, em favor de cada pessoa que está orando junto comigo, é que haja uma intervenção do céu agora. Espírito Santo, intervém na vida dessa pessoa. Toque-a com o Teu poder, toque-a com a Tua graça e toque-a com o Teu favor. Senhor, em nome de Jesus eu oro para que pessoas sejam visitadas pelo poder de Deus, para que haja uma liberação do céu sobre a vida dessa pessoa. Derrama da Tua graça, da Tua Shekinah, do Teu favor sobre a vida dessa pessoa, em o nome de Jesus. Tu és Deus de resposta, e assim como Daniel orou e jejuou e teve resposta do céu, nós oramos também para que respostas do céu sejam liberadas, respostas de cura, respostas financeiras, respostas na saúde, respostas de favor, Senhor, e abre portas, e que pessoas possam entrar pela porta principal, pela porta sobrenatural que é Jesus hoje, invocando o nome de Jesus, que pessoas entrem em novas dimensões, que comecem agora a ter uma percepção melhor, que entendam a palavra, todo bloqueio que pessoas têm com a palavra de Deus, pessoas que têm impedimento de entender, de perceber as coisas espirituais, que todo bloqueio na mente, todo impedimento espiritual caia por terra e que o Senhor abra o entendimento dos teus filhos e filhas agora, abra seus olhos espirituais, que eles possam entrar por essa nova dimensão, por meio de Jesus Cristo, e encontrar sustento, encontrar prosperidade, encontrar pastagens. Eu quero declarar vitória sobre a vida dos teus filhos, Pai, e que toda resistência espiritual, tudo aquilo que está atando o negócio, tudo aquilo que está atando vidas, tudo aquilo que está bloqueando, tudo aquilo que está impedindo caminhos, nós oramos agora para que tudo isso seja removido e que o poder de Deus toque em tua vida, que respostas do céu venho sobre ti e sobre o teu caminho. Abençoa a vida de cada pessoa que está aqui. Apresento cada pedido de oração a Jesus e pedimos uma bênção. Amém e amém. Glória a Deus. Se você creu e recebeu, compartilhe essa oração. 9 da manhã eu vou estar ao vivo aqui. Eu vou falar sobre o lugar da casa do pão. Aonde é a tua casa do pão? 9 da manhã eu vou estar aqui ao vivo junto com vocês. E depois às 18 horas. Deus abençoe a todos e até mais, se Deus quiser. Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família, o Brasil e as nações. E nós oramos, Pai,
declarando: se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós cremos no Teu poder, Pai. Confiamos que o Senhor é quem guarda a nossa frente, a nossa retaguarda, a nossa direita e a nossa esquerda. Sabemos, ó Deus, que por todos os lados e em todas as áreas da nossa vida, o Senhor está no controle. Tu és Deus na nossa vida. Confiamos em Ti, dependemos de Ti, esperamos em Ti. Tu és o Senhor da nossa vida. Libera do Teu poder sobre nós, Pai. Libera do Teu favor sobre nós, em o nome de Jesus Cristo. Visita Teus filhos e filhas, Pai, nesse começo de dia. Nós estamos no segundo dia, Pai, pedindo uma resposta de Deus. Uma resposta de Deus para toda situação complicada, uma resposta de Deus para a saúde, uma resposta de Deus para os negócios, uma resposta de Deus para a salvação de todos da nossa casa, uma resposta de Deus para tudo aquilo que está pendente, uma resposta de Deus para toda montanha, para todo problema que precisamos resolver. Oramos em nome de Jesus, crendo que o nosso Deus, Ele responde, crendo que o nosso Deus, Ele envia resposta, e sua resposta é poderosa para mudar situações. A sua resposta transforma realidades. Por isso, clamamos agora o poder e a autoridade de Jesus Cristo e pedimos, Pai, toca com Teu favor na vida de cada um dos Teus filhos e filhas agora. No nome de Jesus Cristo, nós pedimos o Teu favor. Coloca o Teu favor sobre nós, sobre nossa casa, sobre tudo que estiver ligado a nós, Pai, no nome de Jesus. Eu oro agora para que toda enfermidade renda-se a Jesus Cristo, toda dor renda-se a Jesus Cristo, ao poder de Jesus Cristo. Senhor, visita Teus filhos e filhas. Toque-os com o Teu poder, Pai, e toque-os com a Tua graça. No nome de Jesus Cristo, Pai, no nome de Jesus Cristo. Eu peço a Tua bênção. Eu peço a Tua bênção, eu peço o livramento do Senhor. E que tudo aquilo que é mal, Senhor, tudo aquilo que é inveja, tudo aquilo que luta contra nós, tudo aquilo, Senhor, que tenta, de alguma maneira, Senhor, nos prejudicar, causar atrasos, nós oramos agora para que caia por terra. Declaramos que a nossa vida está guardada por Jesus Cristo, sim, em o nome de Jesus, e que toda arma forjada, preparada, arquitetada, planejada, pensada contra nós, contra a nossa casa, contra os projetos do Senhor na nossa vida, seja desfeito agora. Senhor, é Tu quem nos livra do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, da armadilha do mal. Nós declaramos a nossa confiança total e completa em Ti, Senhor, e pedimos a Tua bênção, em o nome de Jesus. Dizemos a toda alergia, a todo câncer, a toda fibromialgia, a toda artrite, artrose, reumatismo, a todo problema nos pulmões, a todo problema nas articulações, nas pernas, nos braços, na coluna, renda-se ao poder de Jesus Cristo. E nós oramos agora para que haja cura no teu corpo, para que haja restauração em teus órgãos, para que haja restauração em teus ossos, para que haja restauração em tua pele, no nome de Jesus Cristo. Oramos e declaramos saúde total e saúde completa por meio de Jesus Cristo. É Ele que cura, por meio de Jesus Cristo é Ele que salva, por meio de Jesus Cristo é Ele que liberta. Chamamos a presença de Jesus Cristo, Ele, é nele que está apoiada a nossa fé. Invocamos a presença do Senhor aqui na oração neste momento e pedimos a Tua bênção, Senhor. Libera da Tua bênção, Senhor. E eu declaro, Pai, o Salmo 91 sobre a vida de cada um dos Teus filhos e filhas em nome de Jesus, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação.
nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Glórias ao nome de Jesus. Glórias ao nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Sejam muito bem-vindos a essa oração da manhã. Estamos hoje no segundo dia do nosso propósito, o propósito Daniel. Eu não sei, você que me acompanha nesse propósito, nós estamos em oração e jejum e deixei todos muito livres. Se puder fazer jejum, faça. Se não puder, só faça a oração. Amém? Eu estou em jejum hoje. Hoje eu fiz um novo jejum, a cada dia eu vou fazer um novo jejum, certo? E é algo muito pessoal, você pode fazer o seu jejum com Deus, e se não tem condições de fazer o jejum, então não faça, só esteja na oração, ok? Mas nesses 21 dias eu estarei em oração e jejum aqui junto com vocês. Eu tenho um recado muito importante antes de começar a ministrar a palavra aqui, tá? Às 4h40 da manhã, mais ou menos, vários grupos de oração que nós temos e grupos de eventos receberam uma mensagem de um curso e concorrendo uma viagem para Israel, tá? Eu não tenho viagem para Israel e isso que foi disparado hackearam nosso telefone, o nosso sistema, a gente não sabe ainda, nosso pessoal está trabalhando desde as 5 e pouco da manhã, tá? Então, desconsiderem a última mensagem. Infelizmente, já fazem uns 2 anos, pessoas que abrem canal no meu nome, gente pedindo dinheiro para um trabalho da África, para orfanato. Eu não tenho trabalho na África, eu não tenho trabalho para orfanato. Quando a gente faz alguma oferta, é no secreto, ou seja, eu não fico falando para todo mundo o que eu faço, certo? Então, eu não divulgo isso. E não é de hoje, certo, que as pessoas abrem canal no meu nome, que gente chama irmãos nos comentários. Eu só tenho 3 canais oficiais, que é esse canal aqui que vocês estão, tá? E ele tem um Vzinho de verificado, uma bolinha com um Vzinho dentro. Eu tenho o canal Comunidade Profética, que é o segundo canal, tá? Que é 400 e poucos mil inscritos. E o meu terceiro canal é o canal A Voz, que é o meu podcast, tá? Só tenho esses canais oficiais, é só esses canais oficiais. Então, assim, ore pela nossa vida, certo? Inclusive, estávamos registrando um BO agora de manhã cedo, por causa disso, tá? De pessoas querendo usar o nosso nome, disparando mensagem às 4 e pouco da manhã nos nossos grupos. E misericórdia, só a misericórdia de Deus, né? Então, assim, orem pela nossa vida, ok, gente? Então, estou aqui avisando vocês. E a partir de agora, sempre que vocês quiserem entrar em contato conosco, vai direto no site, vai ter um botão lá, tipo esses botões de 0800. Ali nós vamos comunicar toda a resposta que você precisar pelo meu site, tá? Pelo meu site, que é o www.viniciusda7.com.br. Vocês vão ter acesso ali a conversar com o nosso pessoal somente pelo site, tá? Não, o WhatsApp nós vamos usar só para compartilhar as orações, porque não dá. Infelizmente, tem muita gente má, tem muita gente ruim, isso causa um transtorno para a gente, porque as pessoas pensam que é nós e não é nós. Nós temos a Academia Kindle, inclusive eles usam a minha imagem, né? E é uma coisa assim, que é só a misericórdia de Deus, ok? Então, orem pelas nossas vidas aí e desconsiderem. Se você recebeu uma mensagem às 4 e pouco da manhã, 4h40 da manhã, desconsidere essa mensagem que você recebeu. Não é nossa, nós não fazemos nenhum tipo de sorteio para concorrer viagem ou para qualquer coisa, isso não é nosso. Então, deixando registrado aqui nesse vídeo que eu não faço sorteio, eu não faço nada para concorrer, nada, ok? Então, estou deixando aqui bem registrado para que todo mundo saiba, ok, pessoal? Eu deixo isso aqui para vocês. A gente vê que o inferno ele fica louco, né?
O inferno fica louco quando a gente está se movendo em oração e como o inimigo ele é sujo. Estamos no segundo dia, olha só, segundo dia aqui desse propósito, tá? Ele levantou essa luta aí hoje pela manhã, tá? Nossa equipe está toda trabalhando agora, apagando mensagem, tentando resolver isso aí, né? Para você ver, a gente deve ter alguma coisa bem relevante para terem hackeado o nosso sistema, né? E então, para você ver a fúria do inimigo contra esse propósito aqui, porque isso traz um transtorno para a gente que você não tem ideia, né? São milhares de pessoas que nos acompanham, que receberam a mensagem, e agora nosso pessoal estava apagando agora pela manhã. Então, para você entender que esse propósito que a gente está aqui, que estamos no segundo dia, já está mexendo com o mundo espiritual, tá? Já está mexendo com o mundo espiritual, já faz mais de 2 anos que a gente enfrenta esse problema com gente abrindo o canal, pegando os meus vídeos, é um problema para nós isso. Agora, hackearam o nosso sistema e a gente está tentando reverter isso aí agora. Então, só para você ver como mexe com o mundo espiritual, né? Esse propósito que a gente entrou de oração e jejum, né? É muita gente que entrou nesse propósito, vê como o inimigo ele fica... E não tem como não dizer que isso é uma coisa maligna, né? É uma coisa que não é de Deus. Então, ore pela nossa vida e você que está aí nesse propósito de oração, não para de orar, não para de buscar, tá? Eu quero inclusive compartilhar algo, porque essa madrugada aconteceu um negócio interessante, eu quero compartilhar essa palavra aqui com você, certo? Nós temos que estar atentos aos sinais de Deus. Em Isaías capítulo 26, antes de eu compartilhar essa palavra aqui, deixa a sua curtida aqui nesse vídeo, por gentileza. Eu quero pedir para você a sua ajuda, me ajuda a curtir esse vídeo, para que o YouTube mande para outras pessoas. Também peço que você me ajude a compartilhar esse vídeo com 10 pessoas ou mais. Amém? Compartilha com 10 pessoas ou mais. Eu tenho certeza que esse propósito que nós entramos, Daniel, para ter levantado todo esse levante aí, né, é algo maligno, a que ponto, né, que o inimigo coloca na cabeça de uma pessoa para fazer isso. Então, eu quero pedir para você, me ajuda a compartilhar essa live com o máximo de pessoas que você puder, em nome de Jesus, certo? Essa madrugada, olha o que aconteceu comigo. Essa madrugada, eu sonhei que eu estava lutando com uma pessoa. Eu sonhei que dentro do sonho, que alguém entrou num recinto que eu estava e uma pessoa estava brigando comigo. Daí eu tinha pessoas ali à minha volta que removeram aquela pessoa e ali resolveu. Quando foi agora 5 da manhã, que é o horário que eu boto para despertar no meu celular, eu acordei, aquele monte de mensagem, porque eu também estou nos grupos, né? Aquele monte de mensagem ali, e eu pensei, mano, isso aqui não foi a minha equipe. Aí eu acionei o meu pessoal, né? Era alguém que tinha hackeado o nosso sistema aqui e mandado mensagem de um curso de uma viagem para Israel. Aí nós, rapidamente, todo o nosso pessoal acordou e começou a apagar as mensagens, mudaram senha e agora nós vamos ter que entrar em contato com a empresa que nos dá esse suporte. Mas é que é cedo, né? Não tem ninguém lá no suporte essa hora, mas o meu pessoal já está resolvendo. Fizemos o boletim de ocorrência. Mas para você ver como Deus revela. Porque eu despertei antes do meu despertador, né? Eu despertei antes do meu despertador, ele está para 5 da manhã, eu acordei, ele está 5h10 da manhã, porque eu moro quase do lado do escritório. E eu acordei antes dele despertar. Acordei antes dele despertar, com isso na minha cabeça, né, desse sonho que eu tive. E quando eu abri o celular eu vi esse monte de mensagem. Já era Deus avisando, olha, a batalha que você está é uma batalha também espiritual. Vamos batalhar no natural, mas vamos batalhar no espiritual também. Para você entender como o mundo espiritual ele funciona. Como o mundo espiritual, Deus avisa, tem coisas que Deus avisa. E que nós precisamos ter o discernimento espiritual para compreender os avisos que Deus vai nos dando. Olha o que está escrito em Isaías 26, verso 13 e 4. Tu, Senhor, conservarás em paz perfeita
aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. A Bíblia diz que Deus conserva em paz o coração dos seus servos. Então isso significa que quando a paz é removida da sua vida, quando você perde a paz com algo, isso é sinal que Deus está te dando de que tem alguma coisa errada. Porque nessa madrugada, quando eu tive esse sonho, né, que eu estava lutando com uma pessoa e que depois apartaram aquela briga, ou seja, é coisa espiritual que está se movendo contra, muitas vezes, a nossa vida, contra um propósito, a fúria do inimigo, né, contra esse propósito aqui, para você ver como o diabo luta para que você não tenha resposta. Ele luta para que você não ore, ele luta para você desanimar, ele luta para você parar. Por quê? Porque ele quer que você saia da presença de Deus. Ele quer que você saia da presença de Deus. A luta do inferno é causar muitas distrações, e eu vou dizer para vocês, uma das coisas que me chamou a atenção nesse ano, tá? Ano de Copa do Mundo, ano de um monte de feriado, ano de um monte de coisa. Esse é um ano que nós temos que cuidar muito as distrações. Tem muita coisa para tentar nos distrair, tem muita coisa para tentar tirar, roubar o nosso foco, e nós temos que ter, sabe, um foco. Temos que ter um foco em Deus, temos que ter um foco nos planos de Deus, no que Deus quer, para que você não se envolva com coisas que estão roubando seu tempo e sua energia, tempo e energia que você poderia estar usando e gastando noutra coisa. Então, a distração, ela vem para roubar teu futuro. Porque algo que você deixa de fazer hoje buscando a Deus, algo que você deixa de fazer hoje buscando a Deus, lá na frente tem diferença. Lá na frente, sabe, você vai ver a diferença. Por isso, nós precisamos proteger a nossa vida, proteger a nossa casa, através de uma busca constante, não deixando nada nos atrapalhar de buscar a Deus. O inimigo quer que você tire o teu foco de Jesus, o teu foco da palavra, o teu foco, sabe, da tua busca, para que você comece a olhar para o homem, para que você olhe para outras coisas, para que você não tenha tempo para Deus, para que você esfrie na fé, certo? Para que você diminua o seu ritmo de entrega para Deus, de serviço para Deus. Ele tenta colocar ressentimentos, ele vai tentar colocar mágoa, ele vai tentar colocar preocupação, ele vai tentar colocar até medo no teu coração, para tentar te desfocar, para tentar te tirar da presença de Deus. Sabe, desde o início desse ano, eu determinei no meu coração que eu não quero me envolver com coisas que me roubam da presença de Deus. Eu tenho, nos últimos meses, sabe, aumentado meu tempo de oração, meu tempo de meditação na palavra, meu tempo de entrega, sabe, eu tenho pedido a Deus, Senhor, corrige no meu coração, meus focos, porque às vezes o nosso foco está tanto em projeto, está tanto em sonho, está tanto em realizar coisas, que às vezes acaba abandonando, sabe, o que é mais importante, que é a presença de Deus. E nós precisamos corrigir o nosso foco. Você não pode se deixar ser enganado, sabe, por coisas que vêm para roubar a tua energia, coisas que vêm para roubar o teu foco. Passe mais tempo com Deus. Passe mais tempo com Deus. Talvez Ele tenha coisas para acertar no teu coração, coisas para alinhar dentro de você. Mas isso só vai acontecer se você permanecer na presença de Deus. É na presença de Deus. Você vai ter que cuidar das distrações esse ano. Aquilo que vem para te roubar de Deus. Que vem para ter roubado da presença de Deus, que vem para ter roubar, sabe, daquilo que Deus quer, o teu foco. Tem coisas, Deus não quer o nosso foco na fofoca, Deus não quer o nosso foco no passado, Deus não quer o nosso foco, sabe, em coisas que são supérfluas. Deus quer o nosso foco nas coisas dEle, na presença dEle. Às vezes você está se preocupando tanto com a vida, tem tanta preocupação, tem tanta coisa para resolver, e você fica assim, sabe, até tonto de tanta coisa que você fica tentando resolver, e Deus está dizendo, uma coisa só é necessário, ô Marta, e essa coisa é a coisa que você não pode deixar que tirem de você, que é a minha presença.
certo? Às vezes você fica dando ouvido a um monte de gente, às vezes você fica, sabe, tentando resolver um monte de problema, ou você fica dando foco e energia em coisa que você não deve dar foco e energia, quando Deus quer, na verdade, que você esteja na presença dEle, aprendendo com Ele, sabe, sendo corrigido por Ele, te arrependendo, até mesmo dos teus erros, dos teus pecados, alinhando o teu coração. Porque Deus não traz grandes projetos para a nossa vida, Deus não realiza grandes propósitos na nossa vida enquanto não houver um alinhamento. E o objetivo das distrações é te desalinhar. O objetivo das distrações é fazer com que você ande desalinhado, que você não tenha tempo, sabe, para aquilo que Deus quer que você tenha tempo. Então, segura essa palavra, porque a paz tem que ser conservada em nós. E a única maneira de conservar a paz dentro de nós é nós permanecermos na presença de Deus, certo? Na presença de Deus. Eu estava semana passada nos Estados Unidos e foi incrível como Deus me deu sonhos, sabe? Eu tive 2 sonhos proféticos que eu digo assim, foi batata, né? Porque eu sonhei, no outro dia aconteceu. Eu sonhei, no outro dia aconteceu. Um dos sonhos que Deus me deu, né, foi quando eu acordei pela manhã, eu estava preocupado com meu filho. Eu acordei preocupado com meu filho. Só que assim, eu não sou o tipo de pessoa que falo tudo, tem coisas que eu só oro. Então eu acordei pela manhã, eu fui para um quarto que tinha lá nesse lugar que eu estava e fiquei lá orando pela vida dele. Eu não ia falar nada para ele, não ia falar nada para a mãe dele, não ia falar nada para ninguém, só ia orar. Porque tem coisas que a gente só tem que orar, não tem que falar. Aí eu só fui orar. Quando eu vi que meu filho acordou e ele foi tomar um café, eu vi ele conversando com a avó dele. Eu disse, olha, como eu tive dificuldade para dormir, ele falou. Eu estava ansioso, tive dificuldade para dormir. Meu filho dorme que nem uma pedra. Ele bota a cabeça e dorme, tá? Então, assim, aquilo ali foi um negócio que me chamou a atenção. Aí eu peguei ele, eu disse aqui, filho, vem cá que o pai quer conversar uma coisa contigo. Eu disse, filho, eu acordei pela manhã, eu acordei preocupado com você. E o pai foi orar por você. Então eu disse para ele hoje, no teu dia, filho, aonde tu andar, seja prudente. Seja prudente porque Deus tá te dando um livramento. Deus já te deu um livramento, meu filho. Mas a tua parte eu disse para ele é ser prudente hoje. Você só seja prudente, o resto Deus vai fazer, eu disse para ele. Então não faz nenhuma coisa louca. Faz as coisas certas, eu disse para ele. Aí ele disse, tá bom, pai. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus avisa a gente, quando a paz é roubada da gente, é sinal que Deus quer falar alguma coisa com a gente. Amém? Então aprenda a observar os sinais que Deus dá. Eu quero orar pela tua vida agora, amém? Eu quero orar pela tua vida, eu quero te abençoar. Esse aqui é o meu novo livro, gente, ó. Até o meu livro, sabe? Tem gente, muitas vezes, oferecendo o meu livro, não é pela gente, mas assim, não é nem pela editora, né? Então assim, as pessoas tentam muito prejudicar a gente. Se você quer adquirir o nosso livro, um dos lugares oficiais, além das grandes lojas, que é a própria editora que coloca, você pode adquirir pelo nosso site, tá? No nosso site, esse site aqui, ó, é o nosso site oficial, contatos por esse site, livros por esse site, tá? Informações, se você de alguma maneira quer apoiar o canal, é tudo no site, vai direto nesse site aí que não tem perigo, esse é o nosso site oficial e mesmo assim a gente cuida dele, né? Então, toda informação que você quiser, vai direto no nosso site para conferir as informações que você está recebendo aí no teu telefone, ok, gente? Muito bem, então esse livro aqui, se você adquirir mais de um, vou fazer uma dedicatória especial para você, tá? Então, vá lá no nosso site, esse livro aqui fala de mentalidade, se mudar a forma como pensa, muda a tua vida. Também, nesse domingo, eu estarei ministrando em Alphaville, Barueri, na Avenida Aruanã, número 120. Avenida Aruanã, número 120. Nesse domingo, às 9 horas da manhã, eu vou falar muito sobre a vida de Daniel, um homem fora da curva, né? E como você pode ser alguém fora da curva como Daniel era, como o profeta Daniel era. Eu quero orar pela tua vida. Coloca aqui nos comentários qual a resposta que você está pedindo a Deus. Coloca aqui que eu vou levantar um clamor agora em favor da tua vida, vou levantar um clamor em favor da tua casa. Tem uma pessoa aí que está me ouvindo,
tá? Que se chama Pietro, que Deus está intervindo na vida do Pietro de uma forma sobrenatural. Nessa família, da casa do Pietro, Deus está intervindo. Mudanças vão acontecer na família do Pietro. Em nome de Jesus, o Senhor me deu essa palavra profética para liberar. Amém? Então receba aí essa palavra em nome de Jesus. E mais uma coisa, se você está para fazer algum negócio e esse negócio aí vai te endividar de alguma maneira e você está sem paz, não vá adiante dele, tá? Deus, quando a paz é tirada de nós, isso é um sinal de que Deus não quer que a gente dê sequência naquilo. Eu também quero liberar uma palavra. Você que mora no Rio Grande do Sul, estamos orando pelo Rio Grande do Sul, estamos orando pelo norte do país também que está enfrentando a seca e no sul o excesso de chuvas, certo? Tudo isso, gente, tudo isso que a gente está vivendo, que a gente está vendo aí, precisa das nossas orações. Amém? Então nós vamos orar agora, em nome de Jesus. Deus está visitando a família Alves, Leandro Alves. Tem alguém aí que se chama Leandro Alves, que Deus está visitando agora, em nome de Jesus, com intervenção, com milagre. Deus está tirando de circunstâncias adversas. Amém? O Senhor também me deu uma palavra 15 de agosto. Uma pessoa que faz aniversário 15 de agosto, que vai viver uma providência especial de Deus nos próximos dias, em nome de Jesus. Eu quero orar pela tua vida, quero orar por você, amém? E você me ajuda depois a compartilhar essa oração, porque essa, em especial, eu gostaria que fosse muito compartilhada. Às vezes as pessoas dizem assim, né? Puxa, você falou comigo, né, através de uma mensagem. Olha, eu raramente eu chamo alguém nos comentários para falar qualquer coisa, já para evitar isso, né? E muitas vezes isso acontece de pessoas usarem meu nome para chamar pessoas nos comentários. Então tudo isso você tem que cuidar. Esse aqui é meu canal oficial, tá? Então veja bem aí para que você não caia em engano. Ok, querido? Vamos orar? Amado Espírito Santo, em nome de Jesus. Senhor, é só o Senhor para nos guardar. É só o Senhor para nos proteger da maldade, daquilo, Senhor, que os nossos olhos não veem. Por isso te pedimos a cobertura com o teu sangue, Jesus. Que o Senhor nos livre de todo o mal. Que o Senhor proteja a nós, a nossa casa, nossos filhos e tudo que estiver ligado a nós. Pedimos a cobertura do teu sangue, pedimos a tua proteção, amado Deus. Traz livramento para essa pessoa, dá vitória para ela. Oramos pelo Rio Grande do Sul, Pai, que tem enfrentado dias difíceis. Que o Senhor venha guardar o Rio Grande do Sul, que a chuva seja calma, que todo tipo, Senhor, de problema, Senhor, nos rios, todo tipo, Senhor, de alagamento, que o Senhor coloque a mão, tem misericórdia, Senhor, e guarda o povo gaúcho. Também oro, Senhor, pelo norte do país, que está enfrentando secas por causa do El Niño. Que o Senhor venha guardar o norte do país, guardar quem tem lavoura, guardar a vida das pessoas. Oramos por uma intervenção, coloca as tuas mãos sobre o Brasil, Pai. Estende, Pai, do teu poder, da tua misericórdia, do teu favor sobre o Brasil. É o que nós oramos e pedimos ao Senhor em nome de Jesus. Senhor, eu apresento diante de Ti cada pedido de oração que está aqui nos comentários, cada pessoa que está orando pela sua família, que está orando pela sua casa, pelos seus negócios, que está pedindo uma intervenção do céu, que está pedindo resposta do céu, que haja essa resposta do céu na vida dessa pessoa. Estamos no segundo dia do nosso propósito, Pai, e te pedimos, movimenta as coisas, Pai, movimenta as coisas, que caia por terra toda ação contrária de Satanás contra a nossa vida, contra a vida dessas pessoas que estão aqui, e nós oramos, Pai, pedindo a bênção do Senhor, pedindo o sobrenatural do Senhor, pedindo, coloca a tua mão, Deus Todo-Poderoso, e intervenha na vida dessas pessoas, em nome de Jesus. Assim oramos por cura, por milagre, por visitação de Deus, por transformação e por resposta divina. Amém e amém. Glória a Deus. Me ajuda a compartilhar e que Deus te abençoe. Até às 9 da manhã, 9, vou estar ao vivo com vocês aqui.